Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 11 de João. Esse canal onde você lê um capítulo da Bíblia por dia. Hoje nós vamos falar sobre a morte e ressurreição de Lázaro. E é isso, vamos que vamos. Tem muita coisa boa, importante que a gente pode extrair deste capítulo para os nossos dias de hoje. Eu sou dessas que tem o costume, de estar lendo algo e estar lembrando, estar atualizando para o meu dia a dia. Você consegue fazer isso? Ou você acha que a Bíblia está lá, só foi poderoso bastante lá atrás? A Bíblia, ela fala muito de hoje. Como dizem, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, todas as histórias aqui, eu acredito que nós podemos reviver. E hoje não é diferente, sabe? Em nome de Jesus, que na sua vida, naquilo que está precisando de uma ressurreição, sabe? Que você já perdeu a esperança, ou que você ficou decepcionado com Jesus, ou enfim, que você tá triste, que você tá chorando, que você perdeu, sabe? Que haja aí uma restauração de vida, de esperança, de fé, amém? É isso, vamos começar orando, a gente parte para a leitura. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, por essa semana, mais uma semana concluída, para a honra e glória do Senhor. Mais uma semana que o Senhor nos sustentou em graça, em fé. Mais uma semana que o Senhor nos trouxe até aqui. Mais uma semana, Deus, que nós podemos ler a Tua palavra, os Teus evangelhos, conhecer os princípios dessa palavra, sabe, Deus, ter a Sua palavra iluminando o nosso caminho, nos dando orientação, discernimento, graça, entendimento. Sabe, Deus, para vivermos segundo ela, continua nos abençoando, nos sustentando e nos aproximando de Ti, com tudo que ela diz e pode fazer em nós e por nós. Oramos também pelo Teu Espírito Santo no nosso meio, para que nada do que for falado ou feito aqui seja feito sem a ordem e o impacto do Teu Espírito Santo sobre nós. Que eu oro, que eu te peço, desde já abençoa o final de semana de cada um aqui, em nome de Jesus, amém? Bora, vai dizer assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Mas eles disseram: Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto, porém eles pensavam que estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então também, chamado o gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos nós também, a fim de morrer com o mestre.
Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa, então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: Se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: Onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: Vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: Ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: Tirem a pedra. Marta, irmã do morto, disse: Senhor, ele já está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: Eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora, e o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: Desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que ele havia feito. Então os fariseus e os chefes dos sacerdotes se reuniram com o conselho superior e disseram: O que é que nós vamos fazer? Esse homem está fazendo muitos milagres. Se deixarmos que ele continue fazendo essas coisas, todos vão crer nele. Aí as autoridades romanas agirão contra nós e destruirão o templo e o nosso país. Então Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote, disse: Vocês não sabem nada. Será que não entendem que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que o país todo seja destruído? Naquele momento, Caifás não estava falando por si mesmo, mas como ele era o grande sacerdote naquele ano, estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus, que estavam espalhados por toda parte. Então, daquele dia em diante, os líderes judeus fizeram planos para matar Jesus. Por isso, ele já não andava publicamente na Judeia, mas foi para uma região perto do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ficou ali com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa da Páscoa. Muitos judeus foram a Jerusalém antes da festa para tomar parte na cerimônia de purificação. Eles procuravam Jesus e no pátio do templo perguntavam uns aos outros: O que é que vocês acham? Será que ele vem à festa? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus queriam prender Jesus. Por isso tinham dado ordem para que, se alguém soubesse, contasse onde ele estava. E é isso. Capítulo 11, então, um grande texto. E eu quero me ater aqui quando fala assim, ó. As 2 irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente.
Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. E aí, eu vou continuar. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Mas eles disseram: mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas e o Senhor quer voltar. Jesus respondeu e aí ele falou: Lázaro está dormindo, mas eu vou acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Bom, sem querer ler de novo o texto, então aqui vai falar que Marta e Maria, sabendo daquela doença de Lázaro, sabendo de tudo que Jesus podia fazer, elas enviam então alguém para falar, né, com Jesus. E aí Jesus vira e fala assim: não, fica tranquila, essa doença não é... o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Mas foi. Então Jesus, e ele fica ali, e ele continua. Mas enquanto eu leio o texto, eu tenho a impressão de que Jesus, ele quer ir. Enquanto eu leio o texto, eu penso que Jesus sabe que após aquele momento da morte de Lázaro e de 4 dias depois, é aquilo que vai revelar a glória de Deus. Porque sim, Jesus podia ir antes, curar, e aí seria uma cura como outra qualquer, né? Com certeza as pessoas iam ficar muito felizes, muito agradecidas, ia ser revelado ali um poder de Deus. Mas quando uma pessoa morre, fica 4 dias e é ressuscitada, é sinal de que, tipo, é uma coisa que é incabível. E tanto que quando aí Jesus chega lá, e Jesus já sabia, né? Então, quando Jesus chega, vai dizer que as irmãs ficam sabendo. Então, eu acho aqui que tanto Marta quanto Maria, elas ficam sabendo que Jesus está lá. E Maria é aquela apaixonada por Jesus. É aquela pessoa que ela fica aos pés de Jesus, enquanto Marta está fazendo de tudo ali para, né, preparar as coisas para ele. Vai dizer que essa Maria também é aquela que, sabe, derrama o frasco mais precioso da vida dela sobre a vida de Jesus. Sabe, aquele que é um ano de trabalho, tudo que ela tinha, que talvez ela estava esperando um noivo, e ela vira e ela derrama, despeja aquilo sobre Jesus. Mas aí Jesus não vai socorrer o irmão dela. E assim como as outras pessoas estavam pensando, cara, ele deu vista ao cego, ele não podia fazer algo pela vida desse homem, que ele fala que ama tanto essa família, mas permitiu que isso acontecesse. Então, Maria parece decepcionada com Jesus. Maria talvez fica sabendo que Jesus está ali perto do povoado, mas decide não ir. Marta vai correndo, fala: Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, tinha dado tempo, por que o Senhor demorou a vir? E ele fala: calma, Marta, se você crer, você vai ver o poder de Deus. Ela: eu creio. Aí ele fala: então ele vai ressuscitar. Ela fala: eu sei que ele vai ressuscitar lá pelo último dia. Ela fala: não, você não está entendendo. Eu sou o dono de todo o tempo, de qualquer coisa. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu não preciso esperar o último dia. Se eu quiser fazer isso agora, eu faço. E aí ele manda chamar Maria. Ele fala: vai chamar sua irmã. E Maria não foi quando ficou sabendo que ele estava por lá. Mas quando ele fala,
pelo nome, chama ela pelo nome. Quando ele fala, e aí diz que Marta chega em segredo assim e fala bem baixinho no ouvido dela, Jesus está te chamando. Ela amava tanto a Jesus, ela ama tanto a Jesus, ela amava, né? Ela amava tanto a Jesus. Ela estava decepcionada, é verdade. Mas ela era aquela que ficava toda boba ouvindo ele. Ela era aquela que entregou tudo. Entregou, né? Dizem que esse frasco, esse perfume, né? E vai ser mais tarde que a gente vai ler essa história aqui em João. Que aquilo era guardado, às vezes, até mesmo como um dote, né? Então... E aí, quando ele chama, ela se lança aos pés dele. Ele chamou ela pelo nome. Aí ela vai, se lança aos pés dele e fala assim: se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus vê ela chorando e chora também. Não, e diz que aquilo comoveu muito. Deixou ele comovido e aflito. O meu tempo já se esgotou. Talvez você esteja decepcionada com Jesus por alguma coisa. Ai, ontem eu fiquei tão triste em relação a algumas coisas. Em relação à minha vida, em relação às coisas que estão acontecendo. Eu vi uma história de um menino que... Gente, o menino tem alergia à água, pelo amor de Deus. E o menino é pobre. Eu falei, Deus, para completar, o menino é pobre. Né? Ele precisa de cuidados. Enfim, isso não vem ao caso. Mas às vezes a gente fica pensando, né? Nessas coisas assim. Se Deus é bom, por que Deus fez isso? Mas eu orei por aquela criança. Eu falei, assim como essa alergia veio, ela pode sumir. E eu creio, Jesus pode fazer. Jesus já mostrou pra gente que pode fazer qualquer coisa. E assim é na nossa vida, e assim é na história, e assim é no Brasil, e assim é qualquer pessoa, qualquer coisa, sabe? Então, traga suas decepções, continua derramando suas decepções aos pés de Jesus, que eu creio que Ele vai te chamar pelo nome, sabe? Ele te ama e Ele se comove, sabe? Ele se comove com a sua dor, Ele se comove com a sua dificuldade. Amém? Bom final de semana, amanhã nós não temos live, domingo, em nome de Jesus, estaremos de volta.